Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Mário Dourado. Nesse vídeo eu vou estar trazendo informações importantes para você que está querendo conhecer essa medicina sagrada, ayahuasca. Então, em qual lugar beber ayahuasca? Qual lugar é seguro? Né? Qual centro ayahuasqueiro é seguro? Então, trazer informações preciosas, super importantes para você. Acompanhe o vídeo. Você deve considerar, antes de beber ayahuasca, há quantos anos aquela casa funciona, há quantos anos aquela casa está ativa, tá? Quanto mais antiga a casa, mais seguro é, naturalmente, né? Eu indicaria pelo menos um ano, no mínimo, a casa estar ativa, fazendo cerimônias com frequência. Isso denota que ali existem pessoas com experiência, seguras, para que já trabalham com ayahuasca. Então o primeiro ponto é esse, tá? Mas quanto mais antiga a casa, mais seguro é para você. O outro ponto também é você se informar que linha que a casa segue, né? Então existem diversas linhas, né? Diversos segmentos, né? Então os mais tradicionais são o xamanismo tradicional, que é diretamente com os indígenas, seria o que eu mais indico, tá? Porque você vai estar bebendo água da fonte, diretamente com os pajés, né? Mas até aí é importante você saber escolher também quem é que está servindo, porque tem muitos indígenas também que se intitulam pajés ali, homens e mulheres de medicina, mas que não são. Então tem que ter esse cuidado, assim, escolher bem, tá? Então existem vários povos, várias tradições que utilizam a ayahuasca tradicionalmente e com certeza é uma experiência muito bonita e você vai estar conhecendo diretamente da fonte a utilização da ayahuasca, como essa medicina funciona, né? Existe as linhas mais antigas também, né? Que é o Santo Daime, a União do Vegetal, a Barquinha, são linhas com mais de 30, 40, 50, 60 anos aí de tradição. Surgiu com o Santo Daime, ali depois surgiu a UDV, a Barquinha, né? E hoje em dia nós temos também essas opções do neo-xamanismo, né? O neo-xamanismo é um cunho criado pela Bia Labate, que é uma antropóloga, e que engloba essa nova forma de trabalhar com a ayahuasca, tá? Então existem centros muito bons também, funciona muito bem. Hoje em dia essas linhas de neo-xamanismo estão mais acessíveis por conta de ser mais próximas de centros urbanos ali, né? Essas linhas também elas acolhem muito bem a necessidade de nós que vivemos na cidade, funciona bem também, tá? Mas tem de tudo por aí. Existem trabalhos muito sérios em todas essas linhas e existe também o pessoal aí que, sei lá, bebe ayahuasca 2, 3 vezes, aí recebe lá no trabalho que ela tem que abrir uma casa e começar a distribuir medicina para as pessoas, só que nesse caminho não é só boa vontade, há que se ter experiência também, tá? Então tem que ter esse cuidado assim, aonde que você vai beber ayahuasca, tá? Porque você está colocando ali naquele local, naquele ambiente, naquelas pessoas, a sua saúde, a sua integridade física, mental, emocional, espiritual. Então é bem importante isso, tá? Você saber como ali separar uma coisinha da outra ali, se esse é um bom lugar, se esse é uma boa pessoa, e saber separar o joio do trigo, meio que isso, tá bom? Dentro dessas linhas existe uma variedade assim de segmentos espirituais, né? Então, por que eu digo isso? Às vezes você pode ter uma formação católica, uma crença católica, e de repente você vai a um centro que trabalha com a linha da Umbanda, por exemplo, né? E pode ser que você estranhe um pouco, né? Porque isso vai trabalhar no seu sistema de crenças e só nisso já tem uma barreira ali, né? Então, por exemplo, seria mais indicável para você, devido à sua formação ali espiritual, de repente, se é católico, você ir em uma cerimônia, um trabalho com o Santo Daime,
que já tem um sincretismo com o catolicismo ali, e você pode assimilar melhor a experiência dessa forma, porque você vai sentir maior afinidade. Ou, por exemplo, você tem mais afinidade no xamanismo e de repente você vai em uma linha oriental, né? Pode ser que você estranhe um pouco por conta disso, tá? Então você escolher um lugar que você sinta mais afinidade, que tenha mais a ver com a sua crença, com a sua forma de caminhar na espiritualidade, tudo isso facilita para que você tenha uma boa experiência. E um outro toque importante aqui é a graduação, você se informar sobre a graduação da Ayahuasca, tá? Eu tenho um vídeo aqui que eu falo um pouco sobre a graduação, vou deixar o link, você assiste o vídeo, tá? Mas qual é o grau de concentração da Ayahuasca, se é uma Ayahuasca mais forte, se é uma Ayahuasca mais suave, não quer dizer que ela seja fraca, quer dizer que ela seja um pouco mais suave, tá? Uma outra dica importante, além de você saber quantos anos tem aquela casa, se informar, ter essa informação, quando você for nessa casa, você observar se ali existem, isso é uma informação bem importante, se existem pessoas que já comungam, que já frequentam aquela casa há mais de um ano. Esse também assim, é algo muito importante para você saber se uma casa é boa ou se tem alguma coisa ali esquisita. É muito bonito quando você vai em uma casa e tem pessoas que frequentam ali há 3, há 5, há 10 anos aquela mesma casa. Pessoas que compartilham ali da mesma história, assim, com a casa, com os dirigentes, que apoiam aquela casa, que se sentem bem naquela casa. Isso é bem importante, tá? Lugares assim que você vai e que só tem pessoas novas ali frequentando e que dá menos de um ano essas pessoas saem, começam a frequentar outros lugares, buscar por outros lugares também, o que não tem nada errado com isso, né? Pode ser que tenha alguma coisa errada ali acontecendo, tá bom? Ou com os dirigentes, tem alguma coisa assim, né? Então esse é um toquinho importante, observar se existem famílias naquela casa que bebem ayahuasca, se existem crianças ali brincando junto com todos, isso é bem importante, pessoas com uma maior idade também, né? Assim, o ideal é que você chegue na casa e perceba a presença de toda a sociedade ali, de uma forma geral, assim, desde crianças a pessoas de maior idade, todas as classes sociais, né, tudo isso. Quanto mais plural, melhor, mais rica e mais vibrante a casa é. Então esse é um toque assim bem importante, uma dica bem importante também, observe isso. E também observar os dirigentes ali, tá? Como eu disse antes, tem muita coisa nesse meio, tá bom? Tem pessoas aí que bebem ayahuasca 3 vezes e já se intitulam xamã, que eu sou padrinho, e não tem experiência nenhuma, arruma uma ayahuasca por aí em algum lugar com alguém e começa a servir a ayahuasca para as pessoas. São pessoas que querem o atalho, tá? Mas é aquele negócio, você pode estar colocando a sua conta em risco. Qualquer profissão que você vai se formar, você tem que estudar no mínimo 5 anos, estudando ali, se preparando para depois começar, para você ter uma base, para depois começar a atuar nessa área, né? E com as medicinas não é diferente, né? Geralmente um dirigente, o caminho ali sem atalho, o caminho correto, o caminho reto ali é quando a pessoa ela conhece a ayahuasca em um lugar, escolhe um lugar ali que ela sente afinidade, naturalmente com o tempo ela acaba sentindo de apoiar aquela casa, então ela entra num grupo de apoio da casa, onde ela vai ajudar a cuidar das pessoas durante a sessão, ela vai ficar ali muitos anos, ali apoiando por um bom tempo, né? Em algum momento ela sentir, falar, nossa, é isso que eu quero, quero trabalhar com as medicinas, e ela ter o apoio dos dirigentes. Isso é bem importante, então é dessa forma, porque nesses anos apoiando a casa ali,
ela vai aprender os processos, a cuidar das pessoas, os processos que as pessoas entram. Ela mesma vai entrar nos processos dela para conhecer como funciona a medicina. Então existe toda uma formação, todo um treinamento ali para poder abrir uma casa. E hoje em dia tem muitos lugares assim, muitos dirigentes sem formação, sem treinamento, sem experiência, tá? Então é muito importante ter esse cuidado, tá? Há quanto tempo por isso que a gente indica, né? Pelo menos há um ano tá trabalhando com as medicinas ali, no mínimo um ano, tá? O ideal é uns 5 anos, 10 anos, uma casa que já é estruturada, que já está trabalhando ali há um bom tempo com as medicinas, geralmente é uma experiência bem mais segura para você. Reparar assim com o tempo, com o tempo que você vai percebendo assim, se tem coisas erradas ali. Tomar cuidado com manipulação, com charlatanismo, com relacionamentos, né? Relacionamentos pessoais ali também, físicos, né? Toma cuidado aí. A ayahuasca você pode confiar. Agora, no ser humano, sempre tenha um cuidado assim, com a confiança que você deposita na pessoa que está ali na frente. Vai conhecendo elas aos poucos. Observe a vaidade dela, observe o ego ali da pessoa. Quais são os interesses reais da pessoa, tá? Bons dirigentes assim sempre são pessoas, pelo menos assim, as minhas referências que eu tenho e que eu busco, geralmente são pessoas simples assim, que não se sentem melhor ou pior do que ninguém. São pessoas assim que estão no mesmo nível, sem superioridade, né? São pessoas sérias, mas também pessoas simples ali, né? Que tá com todo mundo, sabe? Tem lugares que você vai, uma certa vaidade, uma certa arrogância, né? Então observe esses detalhes também, né? Sente no coração, tá? E toma cuidado, assim, às vezes a gente tende a colocar pessoas em pedestais, né? E é importante assim ter esse cuidado, saber que ali na frente, né, a gente recebe todo esse encanto da medicina, toda essa experiência maravilhosa que a ayahuasca nos proporciona, mas sempre lembrar assim que é a medicina que faz isso, ela é sagrada. O ser humano, ele é tão sujeito a erros quanto qualquer um. Eu mesmo, eu tenho muitas coisas para trabalhar e tenho boa vontade, procuro dar meu melhor, me esforçar cada dia, procuro ser sincero comigo mesmo, né? Agora, assim, sou um ser humano comum, assim como todos, assim como minhas referências também são, né? Tirar esse pedestal. Todos nós estamos no mesmo nível. Talvez eu tenha coisas interessantes, ou as pessoas que você tem referência têm coisas interessantes ali para te ensinar, para compartilhar com você, né? Mas também ela está nos processos dela, né? Nos ciclos dela, nos aprendizados dela. Então isso também é importante porque a gente não pressiona tanto, né? A gente não cria expectativas ali sobre as lideranças, né? Então isso é muito bom para ambas as partes, assim, né? A gente não colocar uma fantasia de mestre, de xamã, de sei lá o quê, né? Não, tá todo mundo junto, aprendendo junto. Então isso é bem importante, você reparar ali como os dirigentes eles caminham, né? Que seja da mesma forma que o dirigente é na cerimônia, da mesma forma essa pessoa também é na vida. Isso é bem importante, tá? Uma coisa não ser separada da outra. As duas coisas serem uma só, tanto na cerimônia quanto na vida, tá? Isso é bem importante também. Bons dirigentes, eles sempre vão te orientar ao ponto de você compreender qual é a sua quantidade ideal, tá? Porque cada um tem uma quantidade ideal. Não sou eu, o Mário, que tem que saber a sua quantidade. Claro que quando é a primeira vez, a gente tem um cuidado maior ali para ser uma experiência boa para a pessoa, né? Então a gente serve um pouco menos, não quer dizer que não seja uma experiência intensa, tá? A ayahuasca não tem a ver com quantidade. Se informe assim, né? Quantas vezes é servida a ayahuasca durante a cerimônia, quantas horas tem a cerimônia, tá? É muito importante você ir sem pressa e também quando terminar você não tem que ter pressa para voltar para casa,
tá? Você tá bem tranquilo, ficar um tempo num lugar, esperar um pouquinho, até você ter certeza que você tá bem. Você não ter compromisso para aquele mesmo dia. Quando você entra em contato com a casa, com o centro ayahuasqueiro, você vai passar ali por uma entrevista ali básica, né? Eles vão pedir geralmente informações sobre sua questão de saúde, se você já fez algum tratamento, se você toma medicamentos, tá? Tudo isso é muito importante. É importante você informar essas pessoas, mesmo que elas não perguntem, você informar a sua situação de saúde, sua situação psicológica, se está tudo bem, se você faz algum tratamento. Tá? É importante os dirigentes terem essa informação para eles saberem como ministrar a ayahuasca. Mas geralmente tem uma ficha de anamnese onde, com todas essas questões, onde você vai responder ali de forma honesta, de forma clara, todas essas questões. Tá? Tudo isso é bem importante para os dirigentes saber como proceder, como ministrar a medicina para você. Boas casas, elas sempre vão ter esse cuidado com você. Um bom jeito assim, coisas que eu gosto quando eu vejo assim algum dirigente, que eu reparo, por exemplo, se ele bebe ayahuasca com a família, com um grupo, tá? Não precisa ser toda a cerimônia, mas bons dirigentes, eles sempre vão fazer questão de estar na força com a família, de cuidar da família, do grupo ali na força também, ali no processo ali, o dirigente está bem ancorado, bem firme, né, para estar cuidando das pessoas ali. Isso é bem bonito, assim, a gente poder acompanhar, ver como os dirigentes trabalham, como as lideranças, as referências que a gente tem trabalham na força também, né? Isso é bem importante. Reparar também, tem dirigentes assim, né? Poxa vida, se não bebe ayahuasca, para que trabalha com ayahuasca? Né? O que é isso? Eu mesmo me questiono, né? Qual que é o sentido disso? Tem que gostar de tomar medicina, né? Então, bons dirigentes estão ali, sempre bebem a medicina bem, assim, com a família, né? Faz questão, aliás, né? É muito bom, muito prazeroso, assim, a gente poder beber medicina com a família. Bons dirigentes acompanham a cerimônia, cuidam da cerimônia, orquestram a cerimônia, do início ao fim da cerimônia, tá? Eu já escutei assim lugares assim, relatos assim de pessoas, né? Vai chegar muitas histórias, muitos relatos assim, mas de pessoas que bebem, vai num lugar assim e nem vê a cara do dirigente assim. O dirigente vai, conversa um pouquinho, dá ayahuasca, fica ali um tempo, uma horinha, depois some, né? Vai dormir, deixa o grupo de apoio cuidar do pessoal, né? Bons dirigentes, eles estão desde o início até o fim da cerimônia, cuidando de todo mundo, tá? Boas casas, não termina a cerimônia e fecha o portão. Ó, terminou a cerimônia, vai todo mundo embora, tchau, até mais. Não, toma cuidado com isso também. Boas casas, elas têm um tempo ali, isso é muito importante também. Eu digo que a cereja do bolo é esse compartilhar depois da cerimônia também, tá? A gente poder sentar todos ali, a família, os grupos, né? E poder conversar todo mundo sobre a nossa experiência, sobre a nossa caminhada, sobre a nossa vida, compartilhar essas informações, trocar essas informações, isso, criar um afeto, um laço social, um laço de amizade com a casa, com a família. Isso é bem importante. Tá? Vou trazer também aqui o conceito, né, de uma egrégora. Então, cada casa que você for é diferente uma da outra. Tá? Não existe trabalho igual. Tá? Às vezes você vai em uma casa, faz um trabalho maravilhoso e acha que todas as casas são iguais, todos os centros são iguais. E não, toma cuidado com isso, isso é bem importante também. Cada centro tem uma linha, tem uma forma de trabalhar, tem uma condução, tá? Existe uma egrégora também, tá? O que é uma egrégora? A egrégora é toda a espiritualidade que apoia aquela casa, tá bom? Então é muito importante você ter esse cuidado também, reconhecer os dirigentes, quem está ali servindo medicina naquela casa, tá? Por que eu digo isso? O dirigente é como
uma ponte ali entre o espiritual e o físico, né? Entre o espiritual, o grupo espiritual e o grupo físico ali, né? Então, os dirigentes, se tem alguma coisa errada, se tem algum vício, se tem algum hábito, algum comportamento ali que não é condizente com o caminho espiritual, se não existe uma ética, um compromisso, uma missão, se existem outros interesses além desses, essa ponte, ela que atrai a espiritualidade e as pessoas que frequentam aquele ambiente, né? Então, se a pessoa ela tem algum desses traços ali, não quer dizer que ela não está preparada, não se curou ainda. Ela ainda tem que beber muita medicina, tá? Tem que estar firme. Para servir medicina, você tem que estar reto, né? Não tem atalho. Tem que trabalhar primeiro muita coisa interna aqui para você ter uma certa retidão ali, você saber o que você está fazendo. A ayahuasca não é só boa vontade, é experiência também, é missão, né? Então, o dirigente, ele é essa ponte que une o espiritual ao físico, tá? Então, se a pessoa ali está cheia de hábito, por exemplo, às vezes o dirigente tem algum problema com vício, você não sabe, tá? Que tipo de espiritualidade vai estar ali acompanhando aquela liderança, aquele dirigente? É a mesma espiritualidade que vai cuidar de você na cerimônia, né? Então, há que se ter esse cuidado aí. O dirigente, ele estar em uma conduta elevada, né? Não elevada de ser superior, mas em uma conduta pura, honesta. É claro que ele é um ser humano também, né? Tem ali as suas coisas a trabalhar, mas é uma pessoa honesta com ela mesma, com a família, tá? Não é nenhum santo, mas também se esforça em ser uma pessoa melhor a cada dia. Isso a espiritualidade de luz, ela reconhece e se faz presente na casa, né? Então esse é um ponto assim bem importante. Se o dirigente ele anda torto, a cerimônia anda torta, a energia anda torta da cerimônia, tá? A cerimônia ela descamba assim, a energia não se sustenta, tá? O dirigente ele sabe que é coisa séria e que depende dele, né? Dele estar bem, com a mente clara, com bons valores, com uma boa ética ali, sendo sincero, tudo anda certinho, do início ao fim da cerimônia. Aliás, são cerimônias sempre maravilhosas, quando o dirigente é uma pessoa espiritualizada. Então é isso, família. Poder agradecer muito. Acompanha o canal, tem vários vídeos muito interessantes, com informações muito boas, profundas, sobre esse universo das medicinas, da ayahuasca. Então, dá uma olhada no nosso canal, compartilha os vídeos com pessoas, né, essas informações com pessoas que querem estar conhecendo. É muito importante que elas tenham acesso a essa informação para entender o que é realmente a ayahuasca, né, para elas saberem que é uma experiência séria, que não é um passeio de fim de semana, tá bom? Um grande abraço e até breve.